Bom dia. Sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. No programa de hoje vamos conversar com a professora Tânia Rosa, elemento da Direção Pedagógica do Conservatório Regional de Música de Vila Real e professora de música. Karina Pedrosa de Mesquita, vice-presidente da Associação de Pais do Conservatório Regional de Música de Vila Real e mãe, e com o João Francisco Mesquita, aluno do 4º grau, instrumento bamburdino. Ora bem, solicitamos a cada um dos nossos convidados que faça uma breve apresentação para os nossos ouvintes, já que eles nos estão a ouvir e ainda não vos conhecem. Se calhar começamos pela Tânia. Olá, bom dia. Eu sou a professora Tânia Rosa, trabalho no Conservatório de Música de Vila Real. Então, sou professora de formação musical, que é uma das disciplinas que faz parte do ensino artístico especializado da música, e também faço parte da direção pedagógica do Conservatório Regional de Música de Vila Real. Ok. Eu sou o João, sou um aluno do Conservatório, faço parte do articulado, ou seja, tenho o ensino da música e também estudo como todos os outros alunos na escola. Em que ano é que estás, João? Eu estou no 8º e estudo no 4º grau no Conservatório. Ok, sim senhor. Eu sou a Karina, sou vice-presidente da Associação de Pais do Conservatório Regional de Música de Vila Real e sou mãe de três, em que os três frequentam o ensino artístico, ou seja, estão a estudar música no Conservatório. Pronto, é basicamente isso. É um bom começo. Para início de conversa, gostávamos de saber como e quando entrou a música na vida de cada um de vós. Tânia. Então, a música chegou através de um professor de educação musical, que na altura referiu, e chamou os meus pais, que eu tinha muito jeito, e comecei com aulas particulares em casa dele. E depois ele encaminhou-me para a Escola Profissional de Música de Mirandela, que é Esproarte, e comecei a estudar violino inicialmente, depois viola d'arco, e depois no ensino superior eu concorri para viola d'arco e formação musical, entrei nas duas áreas e depois foi uma escolha assim um bocadinho difícil, mas optei pela formação musical, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças, no coletivo, e então revejo mais como é aquilo que eu faço hoje em dia, dar aulas de formação musical. Que idade tinha quando esse professor falou com os teus pais? Só para... Tinha 10 anos, foi no 5º ano, exatamente. Isso apareceu assim espontaneamente ou foi assim tipo Sim, um chamamento como às vezes algumas pessoas referem? Eu acho que também passou muito pela minha avó. A minha avó cantava muito comigo e eu gostava muito de cantar e penso que foi uma coisa passada. E é muito engraçado porque ela não sabia ler, mas ela cantava tudo de memória, não é? Aquela questão da ancestralidade que passou e ela também me passou. E como eu convivia muito, eu cresci numa aldeia e então aprendi muito com ela nesse sentido. E eu cantarolava muito, como ela diz, e realmente eu gosto muito de cantar e canto muito com os meus alunos nas aulas e ela passou-me efetivamente essa ligação, exatamente. Fantástico. Francisco. Para mim a música, primeiro, foi sempre... ouve-se na rádio, é aquela coisa, ouve-se sempre música, até mesmo quando aprendes a assobiar, a bater palmas, é sempre tudo música, tudo o que é barulho é música. Mas depois a música foi quando mais ou menos, 4º ano acho eu, em que nós tivemos educação musical na escola, em que vinha um professor, e era o MAEC, nós começámos com aulas de flauta, e depois, no 5º ano, antes de irmos nas férias, a mãe pergunta-me, olha, tens a opção de estudar como todos os outros alunos ou vais para o conservatório e aprendes um instrumento. Isso também traz algumas desvantagens, vão tirar algumas disciplinas, umas horas disto, umas horas daquilo, mas vais estar a aprender um instrumento que te vai dar muita credibilidade e te vai ajudar depois no futuro. E então foi aí que depois eu tomei a minha decisão e decidi entrar para o conservatório. E qual foi o instrumento que optaste? Eu fiz provas, depois entrei para tuba, mais especificamente eufónio ou bombardino, depende.
Qual é a diferença deles? Explica aqui. Está aqui É um uma- universo de pessoas que estão-nos a ouvir e pá, tens que explicar de maneira que eles consigam perceber como é, o que aquilo que tu estás a... Que instrumento é que tu estás a tocar agora? A maior parte das pessoas conhece a tuba. A Sim, tuba é um aquela instrumento gigante bastante mais... enorme, não é? É isso. Depois o bombardino ou o fónio, pode-se dar os dois nomes. Depois, o bombardino é quase que, vamos chamar-lhe um filho da tuba. Ok. Mais pequenino. É uma coisa mais pequenina, também conhecido como tuba tenor, um barítono. Tem vários nomes, mas Certo. é essencialmente uma coisa mais que é utilizado, é um bocadinho mais agudo, um bocadinho mais pequeno. E eu gosto por esse instrumento. Surgiu-te assim espontaneamente ou foste... Quando fui fazer as provas, o meu professor mostrou-me o instrumento, disse-me como é que tinha que o tocar, não sei o quê, mostrou-me o bocal, mostrou-me como é que se tocava. Ele disse-me: olha, tu tens jeito porque já sabes fazer isto, já sabes fazer aquilo. E eu: olha, já que tenho jeito, pelo menos vou aproveitar este meu talento inicial para a coisa. E pronto, e depois lá foi. E agora ainda estou aqui. Ainda bem. Muito bem, muito bem. Karina, Pronto, como é que é a tua música? exatamente. A música como experiência própria não é muita, não é? Em criança também tive aulas numa escola de música, tive 2 anos de órgão, mas o meu contacto com a música foi sempre um bocadinho mais de espectadora, não é? Claro que, como disse o Francisco, a música faz parte da nossa vida e eu faço dança, por isso a música está sempre muito, muito presente. Mas eu nem sempre incuti isso aos meus filhos, porque acho que tem que ser uma coisa que têm que ser eles a gostar. E realmente o que aconteceu foi, os 3 me pediram para ter aulas de música, e aí eu optei, se querem aprender música, acho que o melhor sítio é realmente o conservatório, porque lhes dá todo um leque. E depois vamos falar um bocadinho, se calhar mais para a frente disso, né? Das disciplinas que tem, que não é só ir a uma escola e aprender um instrumento. Há toda a parte teórica que é importante eles saberem e que depois lhes dá outro tipo de competências até para a vida pessoal. E então, quando os meus filhos depois pediram realmente para frequentar o conservatório, claro que sim, vamos a isso. E agora é que estou a começar a entrar um bocadinho neste mundo da música, mas como mãe, não é? E depois, como mãe de 3, também foi fácil entrar depois para a Associação de Pais, já vinha de outras associações de pais, não é? Fez-me todo o sentido apoiar outros pais nesta vivência da música. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Agora queríamos falar um bocadinho, professora Tânia, de como é que se processa o ensino articulado e as suas valências com a associação, com as escolas e as disciplinas que integram nesta tipologia de ensino. Ou seja, como é que tudo começa no ensino articulado? Ok. Então, a primeira coisa que eu quero explicar, para quem nos está a ouvir, que é muito importante, é percebermos que o ensino articulado é um regime, ok? Porque, na verdade, o curso é o curso do ensino artístico da música, não é? Como existe o curso de ensino da dança, neste caso o nosso é o ensino artístico da música, que pode ter 3 regimes, que é o regime do ensino articulado, o regime supletivo e o integrado. Neste caso, nós só temos o regime articulado e o regime supletivo. Na verdade, aquilo que vocês me estão a questionar, então, é acerca do regime articulado. O regime articulado obedece a um plano curricular específico, em que eles têm que ter o plano curricular de disciplinas genéricas e mais as disciplinas específicas, ok? Essas disciplinas são formação musical, instrumento e classe de conjunto, que obedece à carga horária semanal, que no 5º e 6º ano, normalmente nós aqui fizemos a opção de formação musical, tem 3 blocos de 45 minutos, instrumento mais 45 minutos e classe de conjunto 90 minutos. A partir do 3º ciclo, inverte, ou seja, a formação musical fica apenas com 2 blocos de 45 minutos, classe de conjunto 3 blocos de 45 minutos e o instrumento 1 bloco de 45 minutos. Exatamente como a mãe referiu há bocadinho, é um ensino que tem especificidades específicas em relação ao instrumento, em relação
à teoria, não é? Porque eles vão aprender uma nova linguagem, vão aprender a ler as partituras para poder descodificar, ou seja, porque a música é uma linguagem nova para eles, não é? Eles têm que aprender tudo de raiz para depois poder, porque eles têm a dificuldade no instrumento que é, tem que dominar o instrumento, não é? Tem que começar a aprender aquilo que o Francisco referia há bocadinho, o vocal, a respiração no caso dele, a técnica do instrumento e depois então ainda mais juntando a questão da partitura, de dominar a partitura, não é? E são coisas que demoram algum tempo e por isso é que a Karina estava a referir só agora é que começa a sentir, porque só agora é que eles estão a crescer, só agora é que eles começam a dominar um bocadinho mais a partitura, a dominar mais esta envolvência toda que este ensino requer, não é? Pois é muito importante nós referirmos que é um ensino que requer muita dedicação, não só da parte do aluno, como da parte dos pais e como na parte dos professores, não é? É muito importante porque eles necessitam do empenho, do apoio, tanto dos pais como dos professores, não é? É preciso, porque é uma gestão individualizada, não é? É um ensino direcionado especificamente àquele aluno, ou seja, que pode apresentar por vezes algumas dificuldades em algumas circunstâncias e que têm que ser resolvidas de acordo com a necessidade do aluno e de acordo com aquilo que o aluno pode fazer, não é? Porque nós, por exemplo, às vezes também recebemos alunos com necessidades específicas, não é? Com necessidades, e então nós temos que ajustar. Por exemplo, eu já cheguei a ter alunos com autismo, temos uma aluna, por exemplo, com às vezes podemos ter com dificuldades motoras, então temos que também adaptar a todas as necessidades do aluno. E nós vamos aluno, ou seja, é um ensino de uma natureza por si só muito específica, não é? Com as suas necessidades muito específicas, na verdade. Em relação à articulação com as escolas, então, nós, na verdade, ou seja, para termos ensino articulado, necessitamos de protocolos com as escolas do ensino público, não é? Ou seja, porque nós somos ensino particular e cooperativo e por isso temos protocolo com o ensino das escolas públicas, em que eles lecionam as disciplinas do ensino geral, não é? As tais disciplinas, o português, a matemática, a ciências, a educação física, e então o conservatório leciona as restantes disciplinas, não é as que eu referi, formação musical, classe de conjunto e instrumento, ok? Esta articulação é feita com reuniões com os diretores de escola, por via e-mail, por via telefónica, e estamos em constante contacto diário e mesmo qualquer coisa que necessitamos uns com os outros, automaticamente ligamos, conversamos e fazemos esta gestão em prol dos alunos e sempre em visão dos alunos e para que tudo corra bem. Eu normalmente vou às escolas, estou com eles, no início do ano também acompanho-os muito e como eu também vou a uma das escolas públicas, consigo acompanhá-los muito de perto, estou sempre em contato com os diretores de turma, se necessitam de alguma coisa, se há alguma coisa que surja, não é? E porque é muito importante esta comunicação com eles, porque às vezes nós até nos apercebemos mais rápido dos problemas porque estamos muito perto deles, não é? Porque um professor com um aluno, não é? Dentro da sala de aula consegue detectar às vezes situações que o diretor de turma em sala de aula com 25 não consegue, não é? Automaticamente é muito mais fácil porque para já cria-se ali uma ligação muito forte, empatia, não é? Porque, por exemplo, nós temos alunos a começar com 5 anos ou até 3 anos, não é? Desde o pré-escolar, que vão e fazem o primeiro ciclo, mais o segundo ciclo, mais o terceiro ciclo, ou seja, são muitos anos, o professor conhece perfeitamente o aluno, ou seja, e consegue perceber quando alguma coisa está menos bem, e então é muito importante esta ligação, e mesmo quando às vezes acontece alguma coisa, é excelente, e por exemplo, foi muito importante este contacto direto com as escolas e esse trabalho que temos vindo a melhorar cada vez mais e são sempre bem-vindas as sugestões que os pais nos fazem chegar e esse é o nosso objetivo. As coisas resultaram muito bem no confinamento exatamente por esse contacto, porque pegávamos no telefone a qualquer momento, qualquer hora e tínhamos esta ligação e trabalha-se muitíssimo bem e há gestões já montadas que estão direcionadas para trabalhar connosco e tem funcionado para já muito bem e temos estado a lutar para que as coisas corram bem, porque sobretudo o bem-estar deles para nós é muito importante. Muito bem. Fiquei só com uma dúvida em relação ao currículo. Imagina um aluno de 5º ano da Educão, deixa de ter disciplina, cidadania... Não. Na verdade, eles têm tudo e eu vou explicar. Por exemplo, enquanto que um aluno do ensino genérico
tem, não é? Português, matemática, inglês, ciências, história, geografia de Portugal, cidadania, OC, que agora oferta OC, complementar, tem educação tecnológica, educação visual, ok? Certo. O que é que acontece? Os nossos alunos de articulado, o que é que deixam de ter? Deixam de ter educação tecnológica e deixam de ter educação musical, para poder assumir as disciplinas do ensino artístico, ok? Ok. Ok. Só uma pergunta, e ainda bem claro. que a Ana colocou esta questão, que tem a ver com o seguinte. Vocês têm 2 tipos de regimes, o regime articulado e o regime supletivo. Exatamente. Como é que é o regime supletivo? Então, o regime supletivo é na mesma as 3 disciplinas, ou seja, formação musical, classe, conjunto e instrumento, mas o que é que acontece? Estes meninos vão pós-laboral, ou seja, tem que ser pós-escola, não é? A partir das 8h30 ou sábado também, em que, no caso do supletivo, eles têm que fazer o plano curricular todo normal na escola, mais o conservatório, ok? Está por ser diferente. Por exemplo, enquanto que um aluno do articulado, por exemplo, da Diocão, por exemplo, ele, no horário dele tem formação musical e classe de conjunto incluído desde as 8 à 1 ou da 1 às 8h10, não é? O aluno normal da Diocão que queira só estar no regime supletivo tem que fazer o horário todo dele escolar na Diocão e depois ainda tem que ir ao conservatório fazer mais as 3 disciplinas, ok? Há essa diferença, pronto. Por isso é que, por exemplo, nós, na construção das mechas horárias, nós, a partir de julho, começamos a trabalhar com as escolas, porque fazemos sempre o horário dos alunos de articulado com as escolas, porque ele insere-se dentro do horário dos meninos, ok? Ok. Sim, senhora. E agora Ou seja, quem quiser no 5º ano ir para o articulado, manifesta esse interesse junto da escola, da Diocão, para depois integrar a E do turma, conservatório e do também. conservatório, Tem exatamente. que manifestar dos 2 sítios, exatamente porque, como o Francisco referiu, é necessário provas de ensino, ou seja, para acessar ao ensino, né, de acesso, são as chamadas provas de acesso, que têm que ser feitas obrigatoriamente para haver uma seriação, para haver o contacto com o professor, porque às vezes um aluno até pode dizer, eu quero ir para, por exemplo... Bateria. Não, ou até, por exemplo, sim, bateria, e até ter, por exemplo, um problema motor, e pode não ser favorável, não é? Ou o professor até dizer, mas se calhar a bateria não é o mais indicado, mas, por exemplo, o instrumento, por exemplo, o oboé, que é muito específico, tem a questão do sopro, por exemplo, há meninos que pode, a questão da embocadura, da dentição, pode haver aqui por exemplo, não ter os dentinhos da frente, ou pode interferir, e o professor é a pessoa mais indicada para avaliar e dar os melhores conselhos e falar com o pai e dizer, é isto que se passa, por isso temos aqui esta situação, aquilo que eu aconselho a fazer, não é? Ou como o Francisco referiu, o professor, quando o ouviu, disse que ele tinha imenso jeito, não é? Quando pegou no vocal, conseguiu produzir som, não é? Eles conseguem, por exemplo, se calhar se for outra criança, pode não produzir som, logo a cotação não vai ser tão boa como quem produzir som, não é? Ou seja, estas especificidades de cada instrumento é muito importante, por isso é muito importante eles irem conhecer os professores, conhecerem o instrumento e estar em contacto direto. É a melhor forma de percebermos, não é? De podermos ajudar. Mais uma vez, a questão do individualizado, porque é mesmo muito importante estar a criança presente e ele também sentir e analisarmos. Sim, senhora. Ora bem, Karina, como membro da Associação de Pais do Conservatório, quais as principais preocupações dos pais e encarregados de educação face ao ensino artístico de música e como é que é efetuado o financiamento? Ora, isto vai dar seguimento um bocadinho ao que a professora Tânia estava a dizer. As preocupações dos pais, inicialmente, quando nos contactam, são as provas de acesso, os horários, isto para alunos que vão iniciar, não é? Como é que se processam, ficam preocupados. Então, e se ele nunca pegou, o que às vezes nos dizem é, como é que ele vai fazer uma prova de acesso se nunca pegou num instrumento? Não é? E é isso que a professora Tânia estava a explicar. Eles vão, experimentam os instrumentos, há instrumentos que não vão conseguir produzir som e outros sim, e isso já é um sinal das competências que possam ter. E depois as provas de acesso nós também explicamos aos pais, porque os pais dizem, mas ele não precisa de fazer provas porque ele quer piano, ele quer viola, e normalmente é estes os pedidos que nos chegam, porque as crianças não têm a noção dos instrumentos que existem. E isso aconteceu com os meus filhos. Os meus filhos, quando foram prestar as provas,
um queria viola e o outro queria, que dizia viola, que é a guitarra clássica, mas queria viola e queria um piano. E os mais velhos saíram de lá com eufónio e com viola d'arco. Quer dizer, não é? Porque não conheciam os outros instrumentos. Por isso, as provas de acesso, nós explicamos isso aos pais, que é bom eles irem lá, experimentarem os instrumentos, verem todos os instrumentos que existem, como é que se tocam, ver se realmente, principalmente quando é os de sopro, se conseguem ou não posicionar os lábios e, eu não sei explicar bem, os dentes, essas coisas, e controlar a respiração e essas coisas. E depois são dados esses pareceres e nós explicamos isso tudo aos pais. Os horários também costuma ser uma preocupação dos pais, de conseguir conciliar não os horários de classe conjunto e de formação musical, quando é o ensino articulado, porque está integrado na escola, não há esse problema, mas depois tentamos ajudar os pais a conciliar os horários do instrumento para que se consiga, e nisso o conservatório tem sido impecável e muito disponível, e tentamos sempre ir a favor do horário escolar e da disponibilidade da criança, para que não esteja cansada quando chega à aula de instrumento, que a criança ainda esteja disponível para aprender, e tenta-se sempre chegar aqui a um acordo de horários. Posteriormente, outro das preocupações dos pais foi o que já o Eurico falou, que é o financiamento. O ensino articulado pode ser ou não financiado. Há um financiamento, mas é de acordo com vagas, não é? Há vagas pelo Ministério da Educação. Por isso, à partida, se houver vaga, claro que o aluno integra o ensino articulado e não tem que pagar a propina do conservatório. Não é? Caso não haja vaga, aí é que é diferente, o aluno terá que escolher se quer realmente manter o ensino articulado e ser ele a financiar esse ensino, ou se realmente não há hipótese e terá de sair. Nós, enquanto Associação de Pais, também tentamos sempre dar uma ajudinha aqui para que nenhum aluno fique privado de estudar algo que gosta, como música, por questões financeiras. Nós tentamos sempre pedir alguns apoios ou organizar alguns eventos solidários para compensar essas vagas que o Ministério da Educação pode não atribuir, não é? Porque é por um rácio. Há critérios para Há critérios depois dentro do financiamento, isso é comunicado aos pais quando fazem uma pré-inscrição. Os pais têm logo acesso a esses critérios, como ter irmãos a estudar, como já não tenho bem presente os critérios. Esses são os do conservatório. Se calhar eu acrescentava aqui que é preciso termos consciência que nós anualmente temos que concorrer às vagas que são disponibilizadas, Exatamente. como disse a Karina muito bem, pelo Ministério da Educação, que é por CIM. Ok? Nós não concorremos só por escola, concorremos pela CIM do Douro, que por acaso também concorre outra escola connosco. Okay? Ou seja, e então anualmente nós concorremos, isso é-nos atribuída uma cotação, que o ano passado nós tivemos 94 em 100, e que se depois só disponibilizam aqueles X de vagas, felizmente o ano passado conseguimos ir novamente a concurso quando eles disponibilizaram e conseguimos ir buscar algumas vagas, mas já aconteceu anos que não conseguimos efetivamente, e por muito que a gente batalhe e que explique que temos os meninos, que não queremos deixar ninguém de fora, efetivamente, por muito boa cotação que nos seja atribuída, às vezes eles não correspondem, não cedem, pronto, porque dizem que é só aqueles X de vagas. Por exemplo, acho que me lembro, vamos imaginem 17 vagas e eu tenho 24 alunos. Claro que há alguns alunos que vão ficando de fora, não é? Por muita pena nossa, e nós fazemos de tudo, e é como a Karina diz, tentamos, inclusive já conseguimos a bolsa que foi atribuída, por exemplo, por uma aluna do secundário que também não tinha financiamento, e conseguimos ir buscar a uma associação que foi excelente e atribuiu uma bolsa de mérito a essa aluna, que foi a que teve melhor notas tanto no conservatório como na escola do ensino público, e que depois conseguimos e tentamos ajudar os nossos alunos exatamente para não deixar ninguém de fora. E então, o que é que isto leva? Leva àquilo que a Karina estava a explicar, que precisamos de critérios de seleção, e por isso as provas de acesso são muito importantes para nós, exatamente para definir quem é que vai ocupando estas vagas, não é? De financiamento, e quem é que fica de fora, não é? Pronto.
Assim, grosso modo, basta dizer que, se calhar, quem entra pelo primeiro ano está sempre, tem que passar, por assim dizer, um ano presta as provas da frição, entretanto vai evoluindo e pode eventualmente alcançar uma vaga de financiamento. Vamos pôr então assim. Exatamente, Sim, sim. os Grosso financiamentos, modo. sim, os financiamentos fala-se São a partir anuais. São Exato, sempre são anuais, anuais. nós temos que concorrer Claro. todos os anos. E é para o exatamente. ensino articulado. Sim, sim. Aluno que entre no pré-escolar ou no primeiro ciclo, aí não há Ok. vagas, mas são muito pouquinhas, não é? Sim, quase às vezes, por exemplo, É é uma, muito duas, reduzido, sim, sim. nem é sequer é financiado, Pois. basicamente. Por O isso, supletivo normalmente, não é financiado. não, Não, o não. supletivo De não é. todo. Não. Pronto, é E isso. o pré-escolar e a iniciação, que é Uhum. os 4 anos da primária, vamos falar assim para que Uhum. todos consigam perceber, isso tem que ser os pais a financiar. Uhum. Não é? Claro que depois, chegando ao ensino articulado, a sua prova de acesso será melhor porque já vem com O background Aquilo todo, que o não Eurico é? estava a referir, alguma exatamente, herança sim. para trás Exatamente. dos anos Além- que já teve. Além que é sempre muito vantajoso, não é? Na minha opinião, não é? Porque eles beneficiam, não é? Deste ensino, mesmo no pré-escolar, a turminha de pré-escolar, e que nós temos feito esse investimento e essa aposta. É muito importante dos 3 aos 5, não é? Porque é um trabalho individualizado em que eles desenvolvem imensas competências e que é muito importante, e porque já vão conhecendo os instrumentos, já vão tendo contacto, o ambiente, o próprio ambiente, não é? De chegar ao conservatório, de estar ali, de saber estar. Por exemplo, eles no início entram a correr de um lado para o outro, mas depois vão se comportando e depois já são eles a dizer que não podem fazer barulho, que vão se habituando ao espaço e aprendendo, é educando mesmo, não é? E só assim é que é possível também. Só por curiosidade, consegue-nos dizer, nas 2 turmas de articulado, que percentagem de alunos é que têm financiamento? Só para Atualmente? ter- Atualmente. Atualmente Grosso estão modo, todos grosso modo. financiados. Ok. Olha, Sim. parabéns. Atualmente, Sim. quer a nível de 5º e 6º ano, quer a nível de 7º, 8º e 9º, quer a nível de 10º, 11º e 12º. Sim. Sim. Atualmente sim, conseguimos, exatamente, Estamos pelo concurso atualmente, extraordinário sim. que eu estava a explicar. Ok. Que houve uma altura que, por exemplo, Não não aconteceu. aconteceu, conseguiram. não nos deixaram concorrer mesmo. Estávamos fora dessa hipótese. Mas este ano, felizmente, conseguimos ajudar todos os meninos. Muito bom, muito bom. E agora uma pergunta difícil. Karina, enquanto mãe, qual é a sua opinião sobre o ensino artístico? Bem, tanto ter os filhos no ensino artístico, não é? Eu acho que o ensino artístico traz muitas vantagens, até porque, vá dizer que sou um bocadinho contra o currículo normal escolar, pessoa se calhar um bocadinho mal, mas eu acho que faz muita falta uma componente artística nas escolas, no ensino regular. Por isso mesmo, quando os meus filhos manifestaram esse gosto pela música, eu aceitei logo, porque acho que sim, acho que toda a parte artística faz-los crescer como melhores pessoas e ajuda-os também na componente escolar, não é? Nós sabemos, por exemplo, a música ajuda a organizar, ajuda a concentrar, dá competências matemáticas, todas essas coisas. Por isso, a minha opinião é sempre a favor do ensino artístico. Até porque acho que o ensino regular ainda está muito direcionado para uma coisa muito focada em profissões mais formais, vamos dizer assim. E exclui muito o aluno que é mais criativo. Ou seja, todas as disciplinas dadas nas escolas no ensino regular são todas muito limitadas a nível de criatividade, não é? E há alunos, há crianças que nós sabemos que a vertente delas não é essa, é a criatividade, não é? E acho que isso também tem que ser explorado. Ou pelo menos dar a conhecer à criança. Se a criança não conhecer, não sabe que existe e não sabe que se calhar é aquilo que gosta. E o ensino artístico faz isso, que é, ou o ensino articulado, não é? Mantém as disciplinas escolares, se o aluno quiser seguir um currículo mais formal, mais regular, mas também diz àquele aluno, também existem artes, também existe esta parte mais criativa,
mais sensorial, mais corporal, mais... Tem a não ver é? com, no fundo, agora fala-se muito do desenvolvimento do cérebro, não é? Temos do lado direito e do lado Sim, esquerdo, não é? exatamente. A Karina está a dizer é que esta parte do ensino artístico faz com que o desenvolvimento do lado direito, não é? A parte da criatividade, duplique, força. Não, estava a dizer, sim, é verdade, e já está comprovado neurologicamente Claro. que é uma das áreas que desenvolve os dois hemisférios, ok? Os dois, Sim, exatamente. é muito interessante. Exatamente por aquilo que eu referi no início, não é? Porque eles têm que começar a ganhar a questão de, como a Karina referiu, a parte da coordenação motora, a parte sensorial, a parte da descodificação do código, ou seja, trabalhamos imensas competências, tanto cognitivas como motoras, ao mesmo tempo, não é? Porque se repararmos, e mais, que desenvolvem a questão da memória, eles no início desenvolvem imenso, não é? Porque eles no início não sabem dominar uma partitura, como é que eles se defendem? Memorizando, não é? E estas competências todas são desenvolvidas. Além que, como a Karina referia muito, é a questão da parte de haver abertura para eles, de eles também se expressarem como indivíduos, não é? E de terem a oportunidade de fazerem as coisas como sentem, na verdade, porque a música é mesmo isso, não é? Aqui também existe uma questão que tem a ver com que a classe conjunto é quando eles começam a ensaiar todos em conjunto, não é? Quer dizer, têm que manter a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo aprender a reconhecer e a identificar cada um dos colegas que estão à volta e onde é que eles vão entrar, onde é que eles vão tocar, quando é que devem pausar, quando é que... Isso também existem uma série de competências que isso podem desenvolver. Muito mesmo. Além da questão da comunicação, não é? O contacto com o público, da expressividade, exatamente da linguagem também, porque é preciso ler o código, porque há um maestro, não é? Na classe conjunto que dá a indicação, não é? O professor, neste caso, que faz essa gestão toda. E por isso é muito importante a própria envolvência, não é? De saberem estar, de saberem participar num concerto, numa audição, de estar numa sala de aula, não é? Apenas só com o professor, não é? Também. E eu acho que essa envolvência toda é fenomenal, não é? E eles próprios desenvolvem, por exemplo, mesmo crianças que chegam até nós mais tímidas, o ensino acaba por proporcionar, de certa maneira, alguma abertura e a criança expande e também ele sente, não é? Que é ele que está ali a tocar naquele momento, é ele que está ali com o professor, é ele que está a produzir som, é ele que está a fazer, é ele que está a tocar, na verdade. E isso eu acho que todos nós gostamos, não é? De ter o nosso momento, na verdade. Quem é que não gosta de atenção, quem é que não gosta de ter um bocadinho, não é? Muito bem. É a altura ideal para ouvirmos a experiência do João Francisco, nomeadamente esta adquirir competências, autoconfiança, autoconhecimento. Como é que foi? Fala-nos um bocadinho da tua experiência na componente que a professora Tânia agora referiu. Eu posso falar das coisas que, a partir do momento em que eu entrei para o articulado, eu ganhei muita... A professora começa a falar da memória, eu sei quase todas as minhas peças de cor. É aquela coisa, eu toquei, não sabia ler, não sabia de se fazer a descodificação, então comecei a memorizar, contar, fazia a contagem das linhas, onde é que ficava, e comecei, este aqui é um Mi, isto aqui é um Sol, então isto é Mi e Sol, e aí é que eu fui começando a aprender, ou seja, comecei a memorizar as coisas. Depois ajuda-me em todas as disciplinas, eu relaciono-me com a música. De que forma? Eu posso, por exemplo, nós temos uma coisa que nos ajuda bastante, que é o metrónomo, em que nos dá o tempo. Okay. Ou seja, no tempo ajuda-nos. A mim ajuda-me a pensar, por exemplo, quando vou escrever, ajuda-me a pensar nas vírgulas, ou seja, até me ajuda na pontuação. Também me ajuda na matemática, a pensar nos tempos, a quantidade dos tempos, ou seja, números, pensar, porque depois a mesma, nós chamamos-lhe a célula, ou seja, uma coisa que demora um tempo pode ser simbolizada pelas várias maneiras. Ou seja, quando temos uma variável x, eu posso dizer que isto pode ser isto, aquilo ou outro. Tal como na música. Ou seja, a música só me veio trazer, ajudou-me bastante, e depois a parte da classe conjunto, aprender a saber que eu toco, o outro também toca, ou seja, tem que se ouvir os dois. Se os dois estamos a tocar, os dois têm que se ouvir. Aquela coisa do eu ouço, ou seja, se eu ouço, é melhor começar a utilizar isso. Ou seja, eu estou a tocar, sei que tenho um sol, já sei que tenho que tocar mais forte, porque eu sei que vou ter, as pessoas vão ter, é a minha parte. E depois é que começar a olhar para o outro,
É que depois, quando nós pensamos, eu vou tocar sozinho. Se vou tocar sozinho, não preciso de olhar para ninguém. E até mesmo quando nós estamos no ensino com o nosso professor, só nós, na nossa sala, eu tenho que estar, às vezes o professor já faz connosco desde o início, fazemos duetos ali em que eu estou a tocar a minha parte, o professor está a fazer ou uma oitava acima, está a fazer uma melodia um bocadinho mais diferente, que é, ou seja, desde o início o meu professor já me ajudou a trabalhar essa parte da audição. E essa é uma das coisas que eu posso dizer que me ajudou mais o ensino articulado, porque me ensina em tudo. Ou seja, acabaste por adquirir imensas ferramentas, não é? Que te ajudam e suportam no dia-a-dia. Certo, Francisco? É isso. E como é que é a articulação dessas obrigações da escola de música com a restante escola Como é que consegues? dita normal? Como é que se faz essa gestão? Para mim só há uma palavra que se chama organização. Ou seja, desde o início o meu professor, e eu não posso, o meu professor é um ótimo professor, ele desde o início, ele às vezes via, tu não estás a estudar tanto. E ele pergunta, e depois ele, claro que ele vai me perguntar, porquê? Eu digo, tive mais testes esta semana, ou tive uma apresentação, tive que estudar um bocadinho mais, tive que rever isto ou aquilo. Ele disse-me assim, então olha, vou-te organizar uma rotina de estudos, eu ainda tenho um caderninho cheio de rotinas de estudos, em que ele diz-me, olha, tens 15 minutos para aquecer, 15 minutos para ver o exercício a peça, o outro exercício, fazes o relaxamento, e uma coisa que eu demorava 2 horas, que era suposto eu dedicar 2 horas por semana, ou às vezes até era por dia, estudava 2 horas para aquilo ficar em condições para apresentar bem, para ter uma boa nota naquela aula, o professor conseguia-me resumir isso a 1 hora, meia hora, porque tinha organização direitinha, assim já me sobra 1h30 ou 1 hora, seja o que for, para estudar as outras coisas. E então é tudo tenho que encaixar tudo direitinho nos seus tempos. E se não conseguir trabalhar o que era suposto trabalhar hoje, tenho que amanhã esforçar mais um bocadinho para estar um bocadinho mais concentrado, dedicar um bocadinho mais do meu tempo a ver esta específica. Como é que eu lhe explicar? Saber mesmo o que é que tenho que estudar e ser mesmo direitinho. Assertivo, não é? Foco. E ter É mesmo. prioridades. Assertivo, não é, Francisco? Ora bem, Tânia, quais são as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos do ensino articulado? O que é que interpreta com dificuldades? Porque é uma pergunta assim um bocadinho vasta, não é? Porque assim, como experiência... Quando eles chegam, vamos começar então assim. Quando eles chegam ao conservatório, eles têm algumas dificuldades, nomeadamente a adaptação, e depois têm fases da idade, conforme eles vão passando para os diferentes anos, vão apresentando algumas dificuldades. Quais são as principais que vocês que estão a dar aulas, que estão a incentivá-los, que estão a levá-los para um outro nível? Quais são aquelas que vocês identificam com maior regularidade? É assim, da minha experiência, Claro. E que eu já estou há algum tempinho com os alunos, inicialmente eles adaptam-se muito bem. Não sei se a Karina tem essa noção, mas eles adaptam-se muito bem, muito bem à dinâmica das questões. Os professores colaboram muito, aquilo que o Francisco estava a explicar, e mesmo, por exemplo, eu este ano acompanho os pequeninos de primeiro grau, mesmo os da iniciação, e vou estando por lá, e mesmo os pequeninos da pré também, eles, se eu disser à segunda, terceira aula, eles já sabem tudo o que têm que fazer, onde arrumar, o que vamos fazer, a dinâmica da aula, eles adaptam-se muito bem. Onde é que eu sinto realmente alguma dificuldade? 8º ano, que é o 8º ano, a altura em que o Francisco está ali, 8º, início de 9º ano, porque eles também começam a sentir alguma pressão do que é que vão seguir, ok? Também da parte dos pais. Também é uma altura em que eles também estão a crescer como indivíduos, correto? E também é uma fase de experimentarem, de quererem fazer outras coisas, de sair ali um bocadinho fora do caminho, e que às vezes eles sentem mais necessidade. Porquê? Porque estão nessa fase exatamente de explorar, e às vezes os pais não têm um bocadinho de paciência e querem exigir deles e que sejam bons, mas às vezes também é preciso darmos outro lado da moeda e deixarmos que eles experimentem e que até às vezes tirem notas assim um bocadinho mais fracas, porque é importante eles também terem esse contacto e saberem, não é aquilo que o Francisco está a dizer, que não é? Conseguiu resumir essa gestão, é muito importante.
e depois ali no final do nono ano eles ficam ali com dúvida e realmente até alunos que às vezes até tinham, por exemplo, baixo rendimento no oitavo e no início do nono e até começam ali um bocadinho tremidos, eles depois envolvem-se de tal maneira e gostam, e que às vezes, surpreendentemente, alguns seguem o ensino para o secundário, e já aconteceu situações em que até os alunos, por exemplo, ingressam no ensino regular no 10º ano e depois recuam e voltam para o ensino articulado. Cada vez mais nós temos a possibilidade no secundário deles ingressarem e também escolher a disciplina de matemática, que é sempre uma preocupação dos pais, não é? Porque depois chegam ao final, fazer o exame de 12º ano e o que é que vão escolher, e então tem um leque de oportunidades, na verdade, e cada vez mais temos os nossos alunos de secundário, quase todos eles ou se inscrevem mesmo a matemática ou assistem por opção própria, para poder ter ali uma possibilidade no 10º ano, 12º depois escolher o que querem fazer. E ficam com essas oportunidades todas, ou seja, eu diria que é mesmo na transição ali 8º, 9º ano, realmente é preciso termos ali um bocadinho de acompanhamento mais e ter paciência com eles também e estarmos atentos com eles, não é? Porque é uma mudança de tudo, não é? É como indivíduos, é como, não é? Eles estão a crescer, estão a mudar e então há ali essa questão que é importante. Quer dizer que não há muitas desistências, então, ou seja, conseguem levar o ensino até ao... É assim, nós temos que ter em consideração que isto é sempre um ensino em pirâmide, não é? Ok? Correto? Porque não vão seguir 50 alunos para o secundário, obviamente, não é? É sempre em contagem, não é? O nosso objetivo é sempre a base, o pré-escolar, a iniciação, termos, não é? Começarmos, e porque eu acho que até o ensino devia, como diz a Karina, devia ser, nestes moldes, até obrigatório, na minha opinião, porque eles só tinham a ganhar, as crianças, não é? Efetivamente, este contacto. Aliás, não sei se já alguma vez tiveram a oportunidade de entrar no conservatório, de estar em contacto com o ambiente, de estar numa audição, tudo isso faz diferença neles, não é? Todo esse contacto. E depois, obviamente, no 5º ano é com as características que já falamos aqui, e depois, claro, o secundário tende mesmo a afunilar, e são poucos, não é? Porque envolve aqui mesmo o querer seguir, o querer fazer, o querer ser... Exatamente. E depois há várias formas, não é? Porque eles podem tanto ser instrumentista, como já tivemos situações de que, por exemplo, não tem que seguir instrumento clássico, pode seguir jazz, pode seguir composição, pode seguir formação musical, não é? Há um leque de oportunidades que as pessoas desconhecem e que é importante também referirmos, como, por exemplo, a questão de teatro musical, também é uma possibilidade, a questão de direção coral, por exemplo, não é? Há um leque de oportunidades que se podem fazer e é muito importante eles também terem esse contacto. Gostávamos de saber se podia partilhar connosco, se tem algum caso que traduza na prática a importância transformadora da música na vida de uma criança ou de um jovem. Se tem alguma situação, não pondo em causa naturalmente a privacidade de cada um, mas que achou que a música fez a diferença na vida daquela criança, daquele jovem, ou nessa tal altura dos 8º, 9º anos? Sim, já tive várias situações, inclusive posso falar de um menino que acompanhei, mas tive outras situações em que efetivamente, por exemplo, ele tinha imensos processos disciplinares e inclusive foi expulso da escola e falaram comigo se eu podia aceitar e eu disse que sim, que trabalhava com o aluno em questão. E hoje em dia ele é um aluno assim impecável, é um doce de menino mesmo, e quando na altura alguém me pergunta, aliás, ele quando me vê, professora, lembra-se de mim? E eu, claro que lembro-me de ti, obviamente. E ele, mas lembra-se, porque ele agora tem uma atitude completamente diferente e às vezes nós achamos que não, mas o estarmos diretamente com eles faz muita diferença, porque podemos apanhá-los naquele momento certo, não é? Como esta criança. E é muito engraçado porque ele mentia a toda a gente, ele nunca me mentiu, ele dizia-me sempre a verdade. E mesmo, por exemplo, tive outra aluna que ela até andava no 8º ano exatamente a ser acompanhada nos serviços de psicologia e ela não sabia o que fazer, entretanto eu disse, mas o que é que tu queres? E ela disse-me, eu queria muito seguir instrumento, então eu vou-te ajudar. E ela disse, mas eu andei este tempo todo e não trabalhei. Ela própria tinha consciência e disse, mas eu ajudo-te, não te preocupes. Hoje em dia ela está no ensino superior, já participou em coros virtuais, agora
Fiquei super orgulhosa de a ver, mesmo com maestros, ou seja, lá fora, e é muito importante, nós às vezes achamos que não, mas podemos dar a mão a estas crianças e acompanhá-las, ok? E atenção, eu quando ajudo sempre no intuito de que eles é que têm que saber. Eu nunca digo tu tens que fazer, não, pelo contrário, eles têm que ter a oportunidade de sentir e escolher. Okay, que é muito importante. Aquilo que eu faço é eles sentirem que não estão sozinhos e que eu dou a mão para as escolhas deles, seja ela qual for, ok? E agora uma questão ali para o Francisco. A entrevista está-se a encaminhar rapidamente para o final e temos que aproveitar. Francisco, como é que perspectivas o futuro? Queres continuar a aprender música ou queres seguir uma profissão ligada à música? Como é que tu vislumbras as coisas? Partilhar aqui um bocadinho connosco. O que puderes, ou o que quiseres. Neste momento, exato. Eu para já ainda não tenho assim nada assim muito bem decidido, não é? Sempre pensei que ainda tenho bastante tempo. Mas eu gosto de pensar que a música vai estar sempre lá, nem que seja como um plano B, ou alguma coisa que me ajude a trabalhar, nem que eu vá para o pior emprego de sempre, vou ter a música. A partir do momento em que eu ligo um rádio, vou ter a música, vou pensar nos meus momentos em que eu passei no conservatório, em que podia estar a tocar esta música, ou seja, a música vai-me sempre ajudar, onde quer que eu esteja, a música vai estar sempre lá, desde o momento em que eu bato palmas até o momento em que eu vou estar a tocar o meu instrumento. Portanto, Isso faz-te feliz? Sempre. Nota-se. Exatamente. Tínhamos aqui uma série de outras perguntas e realmente, mas o tempo esgotou-se. De outro programa. O tempo esgotou-se e queríamos agora aqui que cada um de vós deixasse uma mensagem final para os pais, para os colegas, para quem entendesse. Para quem nos escuta. Para quem nos ouve, exatamente. Eu posso começar então. Eu acho que o mais importante a transmitir aos pais, e vindo de uma mãe, não é? É deem a oportunidade aos vossos filhos. Deixem-nos experimentar o que existe. Deixem que sejam eles a escolher o caminho deles. E acho que o ensino artístico é isso mesmo. É mostrar-lhes dentro do caminho da vida deles outras faixas dentro do caminho. E isso é importante. É deixar a criança explorar o que tem e não ter, se calhar, aquele, vou-lhe chamar preconceito, de que música não é profissão, ou que às vezes os pais dizem isso. Um aluno pode chegar ao 10º ano e dizer eu quero seguir música, e o pai dizer-lhe mas isso não dá dinheiro, ou isso não é futuro. É tanto futuro como qualquer outra profissão hoje em dia, não é? Nada é certo. Deixem os vossos filhos serem quem querem ser e deixem-nos seguir o que eles gostam e o que eles querem, porque acho que é a vida deles, não podemos estar a limitar isso. Muito bem. Eu é mais aquela coisa falo mais para as pessoas da minha idade e mais novas, são aquelas pessoas que eu compreendo, são aquelas mais velhas ainda não cheguei àquela parte, não posso falar, não é? Mas posso dizer que a partir do momento em que entram para o ensino articulado, nós passamos a ser quase que uma esponja. Uma esponja aperta-se, mas depois quando se larga absorve tudo. Ou seja, nós a partir do momento em que entramos para o conservatório somos logo esmagados. Mas depois, quando alguém nos larga, a partir do momento em que nós abrimos a porta do conservatório, é tentar absorver o máximo de informação possível, porque isso depois vai nos ajudar sempre. É aquela coisa depois, precisemos nós do que precisarmos, vai sempre haver aquela parte da música que nos vai ajudar. Muito bem. Da minha parte, dizer que estou disponível de braços abertos para receber todas as pessoas que sintam-se à vontade de vir conhecer o conservatório, de vir falar connosco, de expor as suas dúvidas, esclarecer alguma coisa que ficou no ar, alguma dúvida, que é muito importante. Eu acho que a comunicação é a melhor forma de percebermos, não é? Porque uma vez que é individualizada, a melhor forma é mesmo ir, sentar, falar, conhecer. É muito importante e por isso de braços abertos para receber todos aqueles que sentirem de nos visitar. Muito bem. Ora, sabemos que a música é importante para a integração das crianças na vida escolar.
estimulando o convívio social, a harmonia, o desenvolvimento da fala, da respiração, da autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Tivemos hoje connosco no programa de Mãos Dadas a professora Tânia, a Karina, o João Francisco, a quem agradecemos a sua vinda e partilha de experiências. Acompanhe o nosso programa de Mãos Dadas no FM, sábado às 9 da manhã, e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para a construção de uma parceria em prol de uma educação mais justa e equitativa para as nossas crianças e jovens. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.